Oi, gente! Eu me senti uma máquina de leitura em janeiro. Então hoje a gente vai falar de todas as leituras que eu fiz esse mês. Tava rolando a maratona literária de verão de 2021, então a maioria dos livros que eu li nesse período foram da maratona literária. Eu tinha 4 desafios para realizar e uma leitura coletiva, então eu vou falar um pouco de cada um desses livros e da minha última leitura que foi só por diversão. Antes da gente começar, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada do que acontece por aqui. E se você se interessar por qualquer um desses livros que eu falar aqui, pode comprar com o meu link da Amazon que tá aqui na descrição, que você não paga nada a mais, mas eu ganho uma pequena comissão para investir aqui no canal. O primeiro livro do ano foi uma grande decepção. É óbvio que eu já sabia que Anjo Mecânico seria uma fantasia adolescente, mas eu esperava mais. Esse é o primeiro volume da série Peças Infernais, da Cassandra Clare, e o motivo de eu esperar mais é que, apesar de Instrumentos Mortais ter sido uma série que eu falei aqui no canal de ser bem bobinha, foi uma série que me divertiu muito. Então, quando eu fui ler outra série dessa mesma autora, eu tinha uma expectativa de que fosse legal também, e todo mundo que eu ouvi falando a respeito falava que Peças Infernais era melhor escrito, porque já era uma segunda série escrita pela autora, que estava só começando ali em Instrumentos Mortais, e que, portanto, estaria mais experiente já quando ela foi escrever Peças Infernais. No entanto, eu não realmente acho Instrumentos Mortais mal escrito, eu acho que o primeiro livro, Cidade dos Ossos, parece realmente o começo de um trabalho de escritor, mas depois disso, Cidade das Cinzas e Cidade de Vidro eu já acho muito melhor escritos, então quando eu peguei Anjo Mecânico, que é o primeiro volume de Peças Infernais, eu não realmente vi toda essa mudança que as pessoas parecem ver na escrita dela. A diferença pra mim ficou em termos de diversão, que pra mim é a coisa mais importante de uma fantasia, e é por isso que eu odiei Anjo Mecânico, infelizmente. Foi um péssimo jeito de começar o ano. A personagem principal, Tessa, eu achei exatamente igual a Clary de Instrumentos Mortais. Ela é a Clary na Londres de 1800 e alguma coisa. E é aquelas histórias, né? Ela é aquela menina que achava que era normal, e aí de repente ela descobre que ela é especial, ela tem uns poderzinhos, mas ela só quer ser uma menina normal. Daí ela entra um triângulo amoroso, óbvio. Eu também tropeço em triângulos amorosos o tempo todo, é super normal. Um dos meninos desse triângulo amoroso é um bad boy mal compreendido com passado misterioso, é claro. Então aqui a gente atinge todos os clichês possíveis num livro só. O que não seria um problema, de novo, se fosse divertido. A trama do livro é que a Tessa é uma menina que mora em Nova York, e até então ela acha que ela é normal, ela mora com a tia dela, e aí a tia dela morre e ela recebe cartas do irmão dela, que foi há alguns anos trabalhar em Londres, dizendo pra ela se mudar pra Londres junto com ele e eles ficarem juntos. Chegando em Londres, a Tessa é raptada por umas criaturas malignas que sabem quem ela é, que sabem que ela tem poderes que ela nem conhecia e começam a treinar ela pra ela se encontrar com um tal de magistrado. E aí o resto da história vai envolver muito esse tal de magistrado, a gente saber quem que ele é e o que ele quer. E aí a gente vai voltar também pro mundo dos Caçadores de Sombras. Já conhecemos o mundo dos Caçadores de Sombras, de Instrumentos Mortais, então é um pouco chato ter algumas das informações de novo, mas ao mesmo tempo o livro faz isso de uma forma mais rápida do que seria Instrumentos Mortais, então pelo menos a gente não perde muito tempo em explicações de novo. Mas a pior parte pra mim é o seguinte, é uma fantasia com robôs. Robôs! Pra quê? No caso são criaturas chamadas autômatos que são essencialmente robôs. Quem já viu outros vídeos meus sabe que eu só gosto de ficção científica quando não tem robô, e esse é um motivo que eu gosto muito de Duna, que parece mais uma fantasia do que uma ficção científica, porque embora se passe em outro planeta, não tem robô, não tem tanta coisa tecnológica, é um livro que é muito mais interessante pra mim. No entanto, quando eu vou ler uma fantasia, eu não espero que tenha robôs, eu espero estar a salvo deles. Essa é a prova de que não se está a salvo dos robôs em lugar nenhum. O segundo livro do ano já tem um vídeo aqui no canal só pra ele, então eu não vou falar tanto dele hoje. É Flores para Algernon, do Daniel Keyes. Esse livro fala do Charlie Gordon, um homem de 32 anos, que tem uma deficiência intelectual e ele sonha em ser inteligente. Então Charlie se torna voluntário para participar de uma cirurgia revolucionária que promete aumentar o QI dele. Esse é um livro que traz debates muito interessantes, principalmente sobre como a gente vê a deficiência intelectual na nossa sociedade até hoje. Embora esse livro seja antigo, o debate continua muito atual. E também pra mim foi muito interessante toda a questão da relação entre conhecimento e amor. Mas eu vou deixar o vídeo da resenha completa deles aqui nos cards, não deixa de conferir se você ficou interessado. O terceiro livro não foi uma decepção, porque eu não tava esperando mais nada, né? Príncipe Mecânico, segundo volume de Peças Infernais da Cassandra Clare. Porque quem erra uma vez é humano, quem erra duas vezes sou eu. Teve um plot twist meio merda, teve mais triângulo amoroso,
Teve Só Queria Ser Uma Garota Normal. Mas também notei uma coisa muito interessante nesse livro aqui que eu não tinha notado no anterior. Todo mundo treme o tempo todo. Em um certo momento eu fiquei prestando atenção nisso porque eu tava com essa dúvida na minha cabeça, será que sou eu que tô vendo a palavra tremer várias vezes? Será que eu tô inventando isso? Fiquei contando e eu cheguei à conclusão de que a palavra tremer ou variadas, tipo estremecer, foram usadas 4 vezes em 2 páginas. Então a gente chega à conclusão que na Londres de 1800 ou a gurizada tava tomando muito energético ou todo mundo tem Parkinson. Vocês têm outras teorias? Falem nos comentários. Provavelmente quando eu ler o último livro que tá faltando, Princesa Mecânica, eu vou trazer um vídeo aqui com todos os meus comentários a respeito da série, porque eu tenho mais piadas anotadas, das quais eu decidi poupar vocês hoje. Mas aos fãs de Cassandra Clare, eu quero fazer uma declaração de paz, dizendo que eu também sou uma fã de Cassandra Clare, e eu fiquei muito triste de não me divertir lendo esses livros. Então isso me deixou também com medo de ler os outros volumes de Instrumentos Mortais, e agora eu tô com um pouco de receio de voltar para esse universo. Portanto, eu vou levar um tempo ainda pra ler Princesa Mecânica pra trazer ele aqui, porque eu tô a fim de dar um tempo aí dos Caçadores de Sombras, que eles estavam me estressando um pouco, principalmente por causa dos robôs. O que falta só pra série ficar completa é os robôs começarem a tremer, né? O próximo livro eu não posso zoar, porque ele é ótimo. Misery, do Stephen King. Não é novidade pra ninguém que King é um dos meus autores favoritos, então eu tava muito animada pro meu primeiro King do ano. Nessa história a gente conhece o Paul Sheldon, que é um autor de best-sellers muito famoso, conhecido principalmente pelos livros protagonizados pela personagem Misery, que dá o nome pra esse livro aqui. O Paul quer abandonar os livros sobre a Misery porque ele não aguenta mais escrever sobre ela e ele quer ser considerado um escritor sério. Então ele finalmente terminou de escrever o livro dele, que ele acha que vai ser o melhor que ele já lançou na vida e que ele finalmente vai ser respeitado. Então ele sai comemorar. Isso ele bebe e dirige numa nevasca e sofre um acidente. Mas tudo bem, porque ele é salvo pela fã número 1 dele, a Annie Winkles. Tudo bem? Ao invés de levar ele pro hospital, ela leva ele pra casa dela e não deixa ele sair. Esse livro foi muito interessante pra mim porque o King é mais famoso pelos livros mais sobrenaturais dele, tipo Iluminado ou It a Coisa. Mas Misery, assim como Mr. Mercedes, são mais focados nos horrores que um ser humano pode fazer. E é o que torna esse livro tão assustador, porque todas as coisas horríveis que estão acontecendo aqui estão sendo feitas por um ser humano. É um livro bastante claustrofóbico, porque ele se passa quase inteiramente dentro da casa da Annie. Ele também é um pouco lento, como boa parte dos livros do King são, mas eu acho que ele faz muito sentido porque vai te ajudando a criar uma angústia por estar preso ali. E, inclusive, esse livro era lançado no Brasil até alguns anos atrás com o título Angústia, que é uma palavra perfeita para definir o sentimento de ler esse livro. Eu li ele muito rápido, só em 3 dias, e provavelmente poderia ter sido 2. E embora eu estivesse nesse ritmo de leitura acelerado por causa da maratona literária de verão, eu acredito que da mesma forma eu teria lido Misery rápido, porque ele é muito tipo de livro que você quer saber o que acontece depois. Porque conhecendo Stephen King, você fica realmente na dúvida se o Paul Sheldon vai conseguir fugir e sobreviver ou não. Também achei um livro bastante metalinguístico, porque o personagem principal é um escritor e em vários momentos ele faz muitas reflexões sobre ser um escritor, sobre a escrita dele. Inclusive sobre o que eu acabei de falar, de você escrever de uma forma a deixar o seu leitor com uma necessidade de saber o que acontece depois. Acabou que de alguma forma um thriller sobre um escritor mantido em cativeiro me fez ter vontade de escrever de novo. Misery foi meu livro favorito da maratona literária e entrou também para minha lista de favoritos da vida. Mas eu já deixo todo mundo avisado que o Stephen King faz conexões entre os livros dele e tem um spoiler gigantesco do final de O Iluminado aqui em Misery. Então se você quer conhecer O Iluminado do Stephen King, eu recomendo fazer essa leitura primeiro, e é uma leitura que vale muito a pena, eu amo O Iluminado. O próximo livro foi a grande surpresa do mês. O Fundo é apenas o começo, do Neal Shusterman. Eu não teria escolhido ele para ler por mim mesma, ele foi a leitura escolhida para a leitura coletiva do meu time na maratona literária, e eu fiquei muito feliz no final das contas desse livro ter sido jogado na minha cara. Ele tá no Kindle Unlimited caso você tenha assinatura. Fiquei com muita dúvida de como trazer esse livro pro canal sem estragar a trama para vocês, porque é essencial que no início você não entenda o que está acontecendo. A gente acompanha o Caden, que é um adolescente, e ele tá passando por alguns problemas que começam a aparecer como uma forma de ansiedade ou alguma outra coisa, porque ele escuta algumas vozes, ele tá confuso, ele não tá agindo como ele mesmo, e os pais dele estão preocupados, os amigos estão preocupados, ninguém sabe o que está acontecendo direito. Enquanto essa parte da história se desenvolve, a gente também vai se encontrar ao mesmo tempo dentro de um navio com o Caden e com vários personagens misteriosos,
indo em direção à Fossa das Marianas. E muita coisa estranha acontece dentro desse navio, e a gente só vai entender realmente o que esse navio significa mais pra frente no livro. É um livro que trata sobre a mente humana e sobre doenças mentais. E eu realmente sinto que eu não posso falar muito mais a respeito disso, porque uma grande parte da experiência é não saber o que está acontecendo. Foi a leitura que mais me emocionou nesse mês, e eu recomendo ela, embora seja um pouco pesada, eu já deixo esse aviso. E atualmente eu tô lendo um livro que eu queria muito ler e eu não achava em lugar nenhum, que é As Mentiras de Locke Lamora. Oi gente, Júlia do Futuro aqui para dizer que eu terminei de ler As Mentiras de Locke Lamora hoje mesmo, e eu tenho muitos pensamentos a respeito desse livro e as minhas expectativas para essa série. Para começar, que no início eu tava achando um pouco devagar, é um livro bastante detalhado e ele é muito orientado para o personagem, ou character oriented. Ou seja, isso significa que a gente vai conhecer muito a história do Locke Lamora. A gente fica indo e voltando entre o passado e o presente. A gente vai conhecer o Locke Lamora quando ele é criança, ele é um órfão da cidade de Camor. E ele acaba sendo meio que adotado por um cara que treina ladrões, mas acontece que Locke Lamora rouba demais para fazer parte desse bando de ladrões. E aí a gente vai conhecendo a história desse menino, que é muito peculiar, e ao mesmo tempo em que a gente vê Locke Lamora do mais adulto já, com 20 e poucos anos, eu acho, e a gangue dos nobres vigaristas. Até uns 30% do livro eu não tinha entendido ainda para onde que a história estava indo, então eu tava meio tipo, tá, vamos ficar nessas, e parecia que tudo dava muito certo, ficava me mostrando o quão bom ladrão o Locke Lamora era, mas eu tava tipo, já entendi agora o que vai acontecer nessa história. Aí, de repente, tudo começou a dar muito errado, e foi uma coisa que eu achei muito interessante, porque eu vi uma vez um documentário da Pixar e ficou comigo uma frase que um funcionário falou que eu nunca vou esquecer. Coincidências são boas para colocar o personagem em situações difíceis ou em problemas, mas coincidências não são boas para tirar o personagem delas. E aí que a gente tem todo o resto do livro como uma associação do Locke se ferrando e entrando em vários problemas que parecem muito impossíveis de resolver e tentando sair de cada um deles. Uma das minhas cenas favoritas é um momento em que ele e o Jim, que é outro dos nobres vigaristas, precisam descer por uma torre sem as pessoas saberem que eles saíram de lá. Então eles saem pela janela e tudo que pode dar errado, dá errado. E eu achei muito engraçado isso, porque é uma história densa, é uma história cheia de momentos pesados, mas que tem esses momentos cômicos, assim, de o personagem ter que sair dessas situações. E me lembrou o personagem principal de Misery, quando ele tá escrevendo o livro dele, porque ele faz muito esse jogo de sai dessa, Paul. Ou seja, ele coloca os personagens dele em situações que depois ele precisa achar uma maneira inteligente de tirar eles delas. Achei muito engraçada essa conexão entre os dois livros. O próprio Locke é um personagem que faz muito sentido com as tendências mais atuais da fantasia moderna, ou seja, ele é um personagem mais humanizado, ele não é um cara que é um guerreiro, um grande lutador, ele não tem uma honra, ele não tá tentando salvar o mundo, ele tem os próprios objetivos dele, ele é um grande vigarista, como diz o título do livro, e eu acho muito engraçado ter essa história sendo contada a partir do ponto de vista de um ladrão. Nesse sentido, o livro lembra bastante as Crônicas de Gelo e Fogo, que eu sei que é uma fantasia mais popular, porque também tem vários personagens bastante humanos e com os seus próprios objetivos, com os seus próprios medos, sem ninguém ser tipo um herói. No entanto, é as Crônicas de Gelo e Fogo numa versão em menor escala, né? Primeiramente porque os objetivos do Locke são mais relacionados à própria cidade de Camor, onde se passa essa história, que aliás é muito interessante, muito corrupta. Enquanto as Crônicas de Gelo e Fogo, o pessoal quer conquistar os 7 reinos, quer matar a pessoa lá que tem dragão, quer fazer um monte de coisa que envolve toda uma questão maior do que uma cidade. É menor escala também no sentido de que em As Crônicas de Gelo e Fogo a gente tem toda a construção de um mundo. A gente tem a Daenerys numa parte do mundo, a gente tem o norte com a muralha e com os Stark. A gente tem todo um núcleo em Porto Real, tem muitas coisas acontecendo em lugares diferentes, enquanto em As Mentiras de Locke Lamora a gente só conhece Camor e escuta falar de alguns outros lugares, até tem alguns personagens de diferentes culturas, mas é muito mais fechado, o que não deixa de ser interessante, mas já ouvi falar que nos próximos livros de Nobres Vigaristas a gente vai conhecer outras coisas também. Eu acho que esse livro serviria muito para uma pessoa que não gosta de fantasia, que eu sei que várias pessoas aqui não curtem, porque ele tem essa característica que também é uma coisa da fantasia moderna, que é um soft magic system, um sistema de magia mais leve, mais suave.
e que significa que a história não parece uma fantasia a maior parte do tempo. A gente tem umas entradas mais sutis de coisas fantasiosas, de magia, de coisas fora do comum. O resto do tempo, a maior parte do tempo, a história parece bastante normal. Locke Lamora é um cara normal, ele não é o escolhido, ele não tem um superpoder, ele é só um mentiroso. Quando eu finalmente entendi pra onde a história estava indo, eu fiquei muito animada, então eu preciso dizer que vale a pena passar por aqueles 30% em que você não sabe o que tá acontecendo. É um livro que em alguns momentos me deixou muito animada, é um livro que me fez dar risada em alguns momentos, eu rio sozinha às vezes. Lendo, sim, é verdade. Alguns momentos eu fiquei de coração partido, fiquei, meu Deus, isso não pode estar acontecendo. Alguns momentos eu fiquei tensa, precisando ler o próximo capítulo, porque chega num ponto em que parece que cada capítulo é um tapa na sua cara. Eu recomendo essa leitura se você curte uma boa aventura. E a minha coisa favorita sobre esse livro, eu preciso dizer, foi a amizade. É uma coisa bem comum em livros de fantasia ter esses grupos assim de pessoas que são meio que as rejeitadas e que se juntam e vivem aventuras. E não é diferente com os Nobres Vigaristas, que tem uma amizade muito bonita. E eu gosto principalmente da relação entre o Locke e o Jean, ou Jean. Já escutei o nome dele falado de maneiras diferentes, não tenho certeza. Que meio que ao contrário do Locke, é a pessoa mais prudente, ele é um cara grandão, enquanto o Locke é um cara magricela. E eles meio que se complementam, assim, e eu achei uma amizade meio Frodo e Sam de Senhor dos Anéis, exceto que o Locke é um personagem mais interessante que o Frodo. É uma leitura que me deixou muito feliz, eu acho que era a fantasia que eu precisava ler. Eu acho que eu tava um pouco desacostumada já a ler uma fantasia adulta, porque eu acho que a última que eu li, que era realmente uma fantasia assim, mais pesada, mais moderna até, foi As Crônicas de Gelo e Fogo, que eu li durante o ensino médio, então já faz um bom tempo e eu não sabia o que mais ler nesse sentido, o que mais que existia de bom nesse gênero, e eu fiquei muito feliz de encontrar As Mentiras de Locke Lamora. Foi um livro que me agradou muito, eu amei, favoritei ele, mas foi uma experiência bastante diferente do que eu tava tendo com Os Instrumentos Mortais e Peças Infernais, que foi o que eu falei anteriormente, porque ele é muito mais denso. Foi mais lento pra ler, eu demorei mais, foi o livro que eu mais demorei, foi 6 dias, que vocês vão dizer pra mim que é super rápido, mas pro padrão que eu andei lendo nesse mês foi devagar. Alguns momentos foi por falta de tempo, outros momentos foi porque ele era mais pesado, ele me deixava um pouco cansada, embora eu quisesse muito saber o que acontecia depois. Só que também acontecia de eu ter percebido que em todos os capítulos eu ia ter uma revelação e eu ia querer continuar, então eu precisava dormir em algum momento. Mas ele realmente vale a pena ser lido um pouco mais devagar pra poder apreciar tudo, porque eu gosto muito da maneira como ele é escrito. Fico na dúvida se o meu livro favorito de janeiro foi Misery ou se foi As Mentiras de Locke Lamora. Mas é isso, gente, eu acho que foi um mês de extremos. Eu daria 1 estrela para Anjo Mecânico e Príncipe Mecânico e 5 estrelas para todo o resto dos livros, que tinham suas qualidades de maneiras diferentes. Flores para Algernon e O Fundo Apenas o Começo são um tipo de livro, Misery é outro tipo de livro e As Mentiras de Locke Lamora é um ápice da fantasia moderna. Acho que foi um mês bastante variado e fiquei feliz com ele. Pro próximo mês estou planejando ler vários thrillers. Por quê? Porque eu ia recomendar livros fofinhos pra você passar o verão, mas aí eu pensei, eu não sei livros fofinhos, gente. E eu resolvi fazer o quê? Carna Thriller. Então eu vou focar na leitura de thrillers em fevereiro e eu acho que vai ser muito divertido. Se você tem uma sugestão de thriller, deixa nos comentários. E se você curtiu qualquer livro que eu falei aqui, o link pra comprar eles tá aqui embaixo. Se você comprar por esse link, você não paga nada mais, mas eu ganho uma pequena comissão pra investir aqui no canal. Por hoje é só, gente. Muito obrigada!